Pessoal, dando continuidade aqui ao transtorno opositor desafiante de autoridade, então nós fizemos no começo uma revisão de todos os critérios diagnósticos, do TOD, discutimos cada um deles, falamos um pouco sobre as interfaces do TOD com outros transtornos neuropsiquiátricos, principalmente na interface entre TOD e deficiência intelectual e entre TOD e transtorno do espectro do autismo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a intervenção, sobre o que fazer então com essas crianças. Eu disse a vocês que o TOD ele é um grande desafio dentro da neuropediatria, por quê? Porque, sabidamente, crianças com TOD respondem pouco à medicação. Então, embora haja uma quantidade grande, uma variabilidade grande de substâncias, de fármacos, de medicamentos que possam ser utilizados para essas crianças, nós sabemos que a regressão de sinais e sintomas do TOD ela é discreta quando a gente utiliza medicações, por exemplo, os antipsicóticos, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, Vejam ali no slide, a primeira indicação para tratamento de TOD sempre será psicoterapia. Eu também disse a vocês que dentro da análise aplicada do comportamento existem intervenções possíveis para transtorno opositor, mas habitualmente a psicoterapia é realizada através de terapia cognitivo-comportamental e dessa técnica que é o manejo parental, Então, o que é o manejo parental? O manejo parental nada mais é do que você treinar os pais para que os pais, de forma direta, se relacionando com os seus filhos, gerenciem o comportamento opositor, desafiante, muitas vezes agressivo. Então, eu sempre faço uma conta, ela é uma conta de padeiro, mas ela é uma conta fácil, Imaginem que uma semana tem aproximadamente 170 horas. Se você pensar que um psicólogo vai ficar com a tua criança dentro do consultório 1, 2, 3 horas por semana, o que é 1, 2, 3 horas por semana frente a 170 horas que essa criança vai ficar com os pais em casa, ou vai ficar na escola, ou vai ficar com os cuidadores? Não é nada. Então, se esse terapeuta não for capaz de ensinar aos pais como gerenciar o comportamento da criança, o impacto que o tratamento psicoterápico vai ter sobre o comportamento dessa criança é muito pequeno, Então, essa técnica que vocês estão vendo ali, o treinamento parental, o manejo parental, é a base do tratamento do transtorno opositor desafiante de autoridade. Bom, então, logo disso a gente conclui que a intervenção farmacológica, a intervenção medicamentosa, sempre será a segunda escolha, sempre será a segunda linha de tratamento, Bom, quando que a gente vai pensar em medicação no TOD sem muita dúvida? Primeiro, quando estiver evoluindo para transtorno de conduta. A gente já discutiu também, quando a gente estava discutindo os critérios diagnósticos do TOD, nós também discutimos o que é o transtorno de conduta, Então, expliquei para vocês, quando começa a colocar aqueles comportamentos da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, que começam a colocar esse indivíduo em conflito com a lei. Então, aí a gente começa a pensar. Eu falei para vocês também sobre os critérios diagnósticos do transtorno de conduta. Então, nesse caso, você sempre vai pensar em medicação, claro. Segundo item ali, se não tiver comorbidades, ou seja, a gente vai falando de um TOD puro, a gente vai pensar nos neurolépticos, nos antipsicóticos. Se a gente estiver falando em TOD com comorbidades, aí muda totalmente a abordagem farmacológica. Por quê? Porque existe uma corrente dentro da neuropsiquiatria que entende que o TOD, muitas vezes, ele não é um transtorno neuropsiquiátrico isolado, muitas vezes ele é um braço, ele é como se ele fosse um sintoma de um outro transtorno neuropsiquiátrico, Então, por exemplo, você tem TDAH com TOD, você tem TEA com TOD, você tem transtorno do desenvolvimento intelectual, deficiência intelectual com TOD, você tem transtorno generalizado de ansiedade com TOD. Nesses casos, a abordagem farmacológica é diferente. Por quê? Porque muitos estudos documentaram que quando você trata um dos transtornos, o TOD regride. Então, por exemplo, olhem ali no exemplo que eu dei para vocês, TDAH. Então, comorbidade entre TDAH e TOD. Você trata o TDAH com psicoestimulante, a questão dos psicoestimulantes nós vamos tratar em um outro momento do nosso curso, quando a gente for falar sobre TDAH e nós vamos esmiuçar a questão dos psicoestimulantes, das anfetaminas e tal. Mas agora só para que vocês tenham a informação. Então, quando você tem o TDAH com o TOD, muitas vezes se você trata o TDAH, os sinais do TOD praticamente desaparecem ou pelo menos entram numa remissão muito importante. O outro exemplo que eu dei ali para vocês, se você tiver transtorno generalizado de ansiedade mais o TOD, você trata o transtorno generalizado de ansiedade, sei lá, você usa um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, os sinais do TOD regridem muito. Então, isso são casos específicos em que você tem TOD com comorbidade.
Mas e se o TOD for sem comorbidade? Aí é um pouco mais complexo, porque aí a gente vai ter que utilizar medicamentos neurolépticos puros, né? Ou seja, vamos usar só antipsicóticos. Vou explicar isso agora para vocês.